tá aqui, dá a cara pra bater. Eu estou pronta para resistir. Chega! Acabou! Em 2002, Lula, líder do Partido dos Trabalhadores, torna-se presidente da República. A esquerda sindical festeja. A tática do PT era calculista. Para alcançar a vitória, Lula assinou a Carta ao Povo Brasileiro, acalmando as forças do mercado. O sucesso do Plano Real mantém os juros baixos e a moeda estável, garantindo o crescimento. Mas por trás das cortinas, o PT subvertia a democracia. Em 2005, o mensalão petista comprava o Congresso para fazer suas vontades. Com a conivência da oposição, Lula saía ileso. Popular, poucos jornalistas ousam enfrentá-lo. Era, então, o momento de avançar a estratégia para a América Latina. Em todo o continente, partidos de extrema esquerda se organizavam para formar a chamada Pátria Grande. Assim nascia o Foro de São Paulo. Partidos e movimentos se aliavam com organizações criminosas como as Farc e o MIR chileno. Hugo Chávez abria fogo contra manifestantes na Venezuela. Lula usava os cofres do BNDES para financiar seus amigos ditadores. Mas em 2010, Lula comete seu maior erro. Indica um fantoche para a presidência: Dilma Rousseff. Cabeça dura, pouco carismática, Dilma não era uma líder. Mas a gota d'água ainda estava por vir. Em 2012, Dilma resolveu fundar a tal da nova matriz econômica. O Estado estimulava o crédito sem redução do gasto público e sem ter um ganho de produtividade. Era inviável. A crise econômica, junto com os casos de corrupção, instauraram um caos no país. A República foi vendida. O Brasil ia para o buraco. E as pessoas para as ruas. Eu acompanhei na votação no Senado. O que está acontecendo aqui agora, Catarina? O PT está tentando salvar os direitos políticos da Dilma, né? Ela aprovou. Vai acontecer agora, já? Agora. Tudo começa na cozinha da minha casa, em idos de 2013, comigo e com meu irmão, o Renan. Até que vieram as jornadas de 2013, e com elas, seu reencontro com a política. Renan e mais alguns amigos roubaram, isso mesmo, roubaram uma manifestação da esquerda e, juntos com o Ministério Público de São Paulo, lideraram a luta pelo fim da PEC 37, que tirava o poder de investigação dos promotores e procuradores. O ato foi um sucesso e o Congresso rejeitou a proposta. E vamos deixar isso bem claro: se a PEC 37 passasse, não tinha Lava Jato, não tinha Fora Dilma, não tinha Lula na cadeia, não tinha nada. Vamos agora ao vivo a Brasília, às 9h31 da noite do domingo, em que Dilma Rousseff foi reeleita presidente da República pelos próximos 4 anos. Essas imagens são ao vivo de um hotel da capital federal, em que a presidente reeleita agora vai fazer o seu primeiro discurso como vencedora da eleição. Aí ela ao lado do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Vamos encontrar a força e a legitimidade exigida neste momento de transformação para levarmos à frente a reforma política. Agradeço ao meu companheiro de chapa, parceiro de todas as horas, meu vice, Michel Temer. Às 10 horas da noite, o Alexandre pirou. Em um surto de raiva por conta da vitória da Dilma, criou um evento com o Renan chamando por uma manifestação. Ou a Dilma sai, ou São Paulo cai fora. Um evento que mudaria a história do Brasil. Nós vamos contar com as instituições democráticas
democráticas do nosso país, que nós demoramos para conquistar, para elas derrubarem o governo. São Paulo tem que tomar iniciativa hoje, nós todos, para iniciar o movimento nas ruas, pressionar as instituições, defender a imprensa, porque a Veja foi atacada. É a nossa primeira missão para esse momento. A gente estava numa ressaca pós-eleitoral, mas já vi os grupos que a gente se encontrava pela internet, Facebook e tudo mais. Eu conhecia o Kim daí, do grupo Liberalismo e outras coisas assim. A gente não queria ter a bagunça que houve em 2013, com um monte de pauta lá, era fora Renan, era fora isso, fora aquilo. A gente falou, não, então vamos ter um caminhão de som, vamos ter uma liderança clara, porque assim a gente consegue ter resultados políticos concretos. E quando a gente viu, uma outra pessoa tinha espelhado o evento, né? Tinha colado o evento com o mesmo texto, né? Igualzinho, e também tinha bombado. E a gente foi ver quem era esse cara, e era o tal do Marcelo Reis, do Revoltados Online, né? Revoltados Online é um movimento que nasceu do povo para o povo. Em 2010, decidimos colocar a rede social e automaticamente o povo se focou para a política. Eu nem entendia de política. A gente deitou, na época, na frente do caminhão para o caminhão não andar. Se tiver algum responsável da PM para poder nos auxiliar aqui na frente, porque provavelmente já é alguém do PT tentando fazer a manifestação. Nós tentamos impedir para o caminhão não andar, porque o público também era nosso. A intenção era se livrar dos revoltados. E para isso, seguimos até o Monumento às Bandeiras, ao lado do Parque Ibirapuera. Bonito, já será vencido. Tinha mais de 1.000, muito mais do que o cerca de 1.000 que a Folha depois noticiou. E aí já no Twitter, olha só, pessoal, olha que engraçado, né? Um cara da Folha e do Estadão entrevistaram o mesmo tiozinho pedindo intervenção militar no meio de 2.000 pessoas. Que coisa estranha isso aqui. Eram militantes trabalhando na imprensa, publicando coisas para denegrir o movimento. Você não tem controle, né? As pessoas estão indo para a rua, você pode ter gente pedindo todo tipo de maluquice, inclusive intervenção militar, que é uma obscenidade. A gente veio na rua por causa da imprensa, por causa das instituições democráticas. Que o PT tenta comprar. Que vergonha, foi! Nós estamos aqui com o Estado Democrático de Direito. Fui encontrar com um caminhão que eu tinha alugado na 23 de maio para cruzar com a MBL lá no Ibirapuera. E no final das contas ficou ótimo, porque ficou os dois caminhões ali no Deixa que eu empurro, no monumento, no Ibirapuera. Cada um combinou, fala um pouco e outro caminhão fala um pouco. Então começou ódio e amor entre Revoltados Online e MBL. Deu para perceber que o brasileiro não estava satisfeito com o resultado da eleição e não ia para casa desmobilizar, ia pensar em futebol, cerveja e Big Brother. O 1º de novembro de 2014 aconteceu principalmente em São Paulo, foi o maior, mas também rolou em Porto Alegre e até uma bem pequenininha em Goiânia com o Silvio. De alguma maneira, esse grupo de pessoas espalhado pelo Brasil, em Porto Alegre o Fábio e o Marcel, o Silvio em Goiânia e a gente em São Paulo, foi o embrião do que veio a ser o Movimento Brasil Livre, que antes já era uma página de Facebook, que era tocada pelo Fábio, pelo Juliano Torres, mas que ganhou corpo, ganhou força, expressão política com esse grupo de pessoas que saiu às ruas em 1º de novembro. Eles podem defender o que eles quiserem, somos um país livre, pelo menos por enquanto. E nós vamos continuar com a pauta do dia 1º, pressionar o Congresso para que continuem as investigações do uso partidário da máquina pública. A Polícia Federal ontem fez um excelente trabalho, prenderam 16 pessoas, prenderam o afilhado do Viseu. Havia uma estratégia ali, por parte especialmente do Olavo de Carvalho, de querer fazer uma espécie de um jogo entre intervenção militar com a turma do Revoltados e a gente pedir impeachment, como se fosse uma dialética ali, e essa dialética talvez funcionasse bem na cabeça dele, mas com a formação da opinião pública e com a imprensa ia ser um desastre. A gente concluiu que precisava de mais agentes da sociedade civil, né, de mais pessoas com cara de classe média, justamente para dificultar esse trabalho da imprensa. E aí a gente lembrou daquela galerinha que durante as eleições tinha feito várias manifestações pró-Aécio, tinha conseguido aí levar bastante gente para a rua, então a gente foi atrás deles. Foi um encontro de um monte de gente indignada com o que estava acontecendo, né? Já estava os desmandos da Dilma, já aparecia o Petrolão, né? Começavam escândalos, já tinha acontecido o Mensalão. Eu mesmo encontrei os meninos, o Colin e o Checker, na rua,
E aí nós colocamos os nossos 2 caminhões, um do lado do outro, e fizemos a primeira manifestação, acho que foi umas 50, 70 mil pessoas. O Brasil não é do PT. O Brasil é nosso. Agora estamos vivendo hoje uma última democracia. A gente tinha que se livrar do Marcelo. A imprensa tentava nos taxar de militaristas, e ele não ajudava. Qual era o plano? Marcelo e seu caminhão gigante não podiam se deslocar. Então a gente juntou o Vem Pra Rua e fomos até a Praça da Sé. Quem quisesse, podia vir conosco. Quem não quisesse, ficava com o Marcelo. E a gente teve que descer com o canibal e ficar preso no centro da cidade com o trio elétrico, o que não passava. Esse MBL só apronta. O povo escolheria o rumo das manifestações. Outro dia a gente tem que lembrar, não vamos lutar por intervenção militar. A intervenção é popular. Vamos nós, o povo, intervir nas nossas instituições e protegê-las do maior inimigo que a gente já teve. Eu subi no caminhão, o Renan tava falando já esgotado, só ele falando, sem condição, ele já nem me deu oi, já me deu o microfone. Nós não faremos petista ter vergonha na cara. Isso é impossível. O que podemos fazer é despertar a outra parte do Brasil que está dormente e que hoje ainda não veio aqui. Então não temos tempo a perder. Nós temos que fazer o que eles já fizeram no passado, que é ser militante 100% do tempo. Nós temos que ser brasileiros 100% do tempo. O que a gente vai evitar no nosso país tem uma maldita bandeira vermelha que eles tanto gostam. Não, nós vamos preservar a democracia, nós vamos preservar a nossa liberdade, nós vamos preservar as nossas cores. O Brasil conta conosco e nós não vamos decepcionar o nosso país. Muito obrigado a todos que estão aqui. Dilma, por causa do Partido Comunista, tá usando aquele japonesinho que é o Kim e usando outros caras. Não caiam nessa. Vamos dar nome aos bois. Movimento Vem Pra Rua e movimento do tal do Brasil Livre. Foi os 2 sacanas que quebraram o acordo e aí vieram pra Praça da Sé. Mas nós vamos marcar na Paulista dia 29. Estamos juntos. Que a gente sempre tinha um problema, é que eles tinham uma relação parasitária com a gente, eles sabiam que eles eram menores, mas eles ficavam colando nos mesmos eventos para tentar mostrar que a visão de mundo deles era grande. Depois dessa manifestação, houve uma espécie de um racha, até porque estava brigado, né? Eles resolveram marcar, para nossa alegria, né, uma manifestação que eles iriam sozinhos. O Marcelo fez uma manifestação logo em seguida, no dia 29, que não foi lá grande coisa, e nós fizemos o 6 de dezembro junto com o Vem Pra Rua novamente, com um público consistente. A nossa dita posição é frouxa. Quem verdadeiramente luta pelo nosso país somos nós. São todos vocês que estão na rua aqui hoje. Eles estão desapropriando, eles vão queimar tudo que é nosso se não fizermos nada. Com muito orgulho ver que, embora tivessem outros grupos de influência lá, quem era o líder percebido? MBL. Quem é que tinha as ideias mais firmes, claras para a população? MBL. Que são as ideias da liberdade. O ano terminou em grande estilo. O MBL colocou fora Dilma até na praia. Preocupados com o surgimento de uma nova direita, o movimento Passe Livre voltou às ruas em uma tentativa frustrada de roubar a indignação popular. Mas o que realmente chamava atenção era a tal da Lava Jato. A Polícia Federal deflagrou em janeiro a Operação My Way. Um de seus alvos, Vacari, é ex-tesoureiro do PT. Semanas depois ele seria preso. Enquanto isso, o clima em Brasília esquentava. Eduardo Cunha em primeiro turno, Antônio Carlos Silva, 267 para Eduardo Cunha, 136 para Arlindo Quinalha, 100 para Júlio Delgado e 8 para Chico Alencar do PSOL. Daqui a pouquinho... Nós assistimos, como assistimos mesmo, uma tentativa de interferência do Poder Executivo nesse momento da eleição de parte dele, dentro da eleição do Poder Legislativo.
ele domina o ambiente na Câmara e tem aí condição de fazer o enfrentamento contra um outro poder. Quando essa força do PMDB se divide entre Michel e o presidente da Câmara, que era o Eduardo Cunha, esse clima que era, no primeiro momento, de muita coesão, foi se desgastando, mas quase que diariamente. Na história do parlamento é muito raro você ter um presidente da Câmara dos Deputados na oposição ao governo federal. Isso é muito difícil. E quando acontece, surpresas podem acontecer também. O 15 de março surgiu para mim quando, num fim de semana, eu recebi uma corrente de WhatsApp chamando para uma manifestação que falava sobre impeachment da Dilma e, ao mesmo tempo, sobre crise hídrica. O que a gente sabe, a gente trabalha com política polarizada, você não consegue colocar esses dois elementos juntos, ainda mais em 2015. Quem está mandando isso? Qual é o interesse disso aqui? E a gente olhando o contexto global, o que a gente começou a ver? Que em outros países, né, na Grécia, na Espanha, qual era a dinâmica? Você tinha um partido de esquerda que ia lá e estava governando, esse partido de esquerda implementava as ideias dele, quebrava a economia, e depois você vinha com um partido de esquerda mais radical e falava, olha, esse partido aqui de esquerda é corrupto, esse partido de esquerda quebrou o país, na verdade a gente precisa de mais esquerda para resolver. A ideia central era, vamos falar que nós enviamos esse disparo de WhatsApp, mandamos um envio para a imprensa, fizemos um release e anunciamos nossa página de Facebook que nós éramos autores do 15 de março. A esquerda, como eles criaram a narrativa junto com a imprensa, lá atrás tentaram colocar na gente uma pecha de retorno da ditadura, né, de volta dos militares, a gente conseguiu criar essa, digamos assim, esse escudo ideológico, né, na tese do impeachment, e isso afastou a esquerda, eles mesmos, por todas as coisas e todas as pechas que eles colocaram em cima da gente, depois eles não podiam entrar. Eles até quiseram em alguns momentos entrar, e eles não conseguiam mais. Teve várias semanas de preparação, né, para manifestar, vários meses, aliás, porque a gente marcou a manifestação do dia 15 de março, acho que foi quando saiu o parecer do Luiz Gandra, que foi em fevereiro ou janeiro, foi no comecinho do ano. Quando eu examinei as declarações dela anteriores, tudo aquilo que havia em nível até de pedaladas, de orçamentos, de promessas, de não cumprimentos, mas principalmente, entende, todas as falhas, tudo aquilo que ocorreu sem que ela tivesse mostrado probidade na administração, é bem verdade que era do governo anterior, mas ao manter a Graça Foster para o segundo mandato, o que representa uma continuidade de tudo aquilo que aconteceu com a Petrobras, eu vi que havia possibilidades do impeachment. Quê? Improbidade administrativa? Que troço é esse, tia? Vocês sabiam que a Dilma chamava a Graça Foster de graciosa? Daí veio a Lava Jato e mostrou aos distraídos que a graciosa, ela sabia de toda a gracinha do Cerveró, do Duque, da gangue petista, que usava toda a grana da Petrobras. E a Dilma? O que ela fez? A que assinou as negociatas da refinaria de Passadina. O que ela fez diante desse escândalo? Nada. A nossa querida Passadilma, reeleita pelos distraídos, ela usou da distração geral do povo e manteve a graciosa na presidência da Petrobras. Isso não é feminismo, Brasil. Isso é crime. Crime de responsabilidade. Vamos pra rua, Brasil! Ou você vai ficar aí achando graça da graciosa? Hã? Bora! Bora, Dilma! Bora, Dilma! Bora, Dilma! Houve naquele momento um período de bastante tensão com o Vem Pra Rua, que o Vem Pra Rua queria impor que a narrativa do 15 de março era uma narrativa de luta contra a corrupção. E o MBL e o Revoltados Online não. Olha, isso aqui é pelo impeachment, nós queremos que o governo caia. Você não pode fazer uma manifestação política e chamar as pessoas à rua para lutar por um ideal abstrato, né? Você tem que lutar por um ideal tangível, isso tem que ter uma vitória tangível. Então, o impeachment é uma vitória política tangível, é um objetivo que a classe política é capaz de entregar. E aí nós decidimos não aderir ao impeachment, formalmente, nós aderimos ao Fora Dilma, mas ainda não pedindo o impeachment, porque a gente não tinha essa segurança jurídica. Como Vem Pra Rua tinha uma ligação muito forte, não só com o PSDB à época, mas também com outros, com juristas e com figuras que, enfim, eram muito cautelosas com relação ao impeachment, houve essa tensão, houve troca de farpas entre nós, a imprensa, era tudo muito complexo ali, não era um jogo fácil de compreender e a imprensa queria ver o circo pegando fogo entre a gente. Então quer dizer que você tá mudando o país, cara? Ó, hoje é dia
Hoje é dia... Não sei que dia é hoje, sabe por quê? Porque a gente trabalha que nem filha da puta aqui nessa merda. Dia 5 de março, nós aqui fomos entrevistados ao mesmo tempo pela Veja e pela Folha. Estamos organizando o movimento pra porra toda no Brasil inteiro. Ah. Nosso escritório não fatura porra nenhuma. Nós somos fudidos, olha quem é aqui. Olha como eu sou fudido. É minha roupa de 2011 isso. Olha só o dia como lambe-lambe. Lambe-lambe. Traz o lambe-lambe. Mostra o lambe-lambe. Cara, vamos mostrar o balde. Vai lá. Aqui, ó, esse é o começo da revolução. Esse símbolo do impeachment tem que estar presente nas ruas, as pessoas têm que ver isso, tem que sentir que é um movimento real e não só uma coisa de internet, que era uma preocupação que a gente tinha naquela época. O Renan, eu e o Alexandre, né, capa da Folha. Próximo do dia da manifestação já dava pra saber que ia ser grande, porque você pediu um café lá pro cara, e aí, você vai na manifestação? Vou. Você abasteceu o carro, todo mundo tava sabendo a manifestação. Dava pra imaginar que ia ser grande. Não dava pra imaginar que ia ser tão grande, mas dava pra imaginar que ia ser grande. O PT pode mudar o MST, o PT pode mudar a CUT, mas ele nunca vai acabar com a maior oposição do Brasil, que é o povo brasileiro. Pedir é pra gente esperar, pra ser moderado, porque os parlamentares de oposição, todo mês, o dinheiro deles está aqui, ó, no bolso, durante 4 anos. Eles pediram pra Dilma sangrar e a gente sangrar junto. Vocês querem esperar? Ruas e praças cheias em cidades dos 26 estados e do Distrito Federal para manifestações contra a corrupção e contra o governo Dilma. Who's behind these anti-Dilma marches in Brazil? Huge crowds of people across Brazil have been spending the day rallying against their president, demanding she be impeached. 15 de março, a gente cresceu, sei lá, quase metade da página. Putz, foi histórico. Acho que a maior emoção da minha vida foi quando eu subi no caminhão e vi a avenida lotada, eu desatei a chorar. Ou seja, não é essa turma barulhenta de rede social. Não, foi o seu João, a dona Maria, pessoas que estavam até alheias, não sabiam talvez o que era a MBL, muito menos o Instituto Liberal, mas de alguma forma elas acordaram, perceberam o que estava acontecendo e foram mobilizadas, foram lideradas para irem aos protestos por grupos como o MBL. E realmente o que era mais interessante para a mídia naquele momento era repercutir a tese de somos todos contra a corrupção. Tanto que, apesar do dia 15 ter sido um sucesso de público, em termos de narrativa não foi tão proveitoso assim, porque depois até o Cardoso, que era ministro da Dilma, ele foi lá e ele deu uma resposta satisfatória, né? Reitero que nos próximos dias, até o final da semana, Sua Excelência, a Presidente da República, irá lançar um conjunto de medidas já anunciadas na campanha eleitoral e que visam dotar o Estado brasileiro de mecanismos ainda mais eficientes para que possa combater a corrupção e a impunidade. Seja pobre ou seja rico, seja negro ou seja branco, fora PT! Pô, furacão Holiday, hein? Ó. Pois é. E você consegue ver que ele acabou virando o maior orador da geração dele, não foi à toa. Logo no comecinho ele já estava certinho. A gente acabou conhecendo o Holiday foi num vídeo que ele mandou pra gente falando do passe livre. Foi... quem tá aqui? O que você tá fazendo aqui? Não, é óbvio que eu não ia deixar vocês falarem desse dia assim, eu tô aqui. Mas por quê? Não, eu tenho que garantir que a verdade seja dita. É o fiador da verdade Você aí. invadiu a cena pra garantir que ele vai falar merda de você. Não, porque o negócio é o seguinte, quando eu cheguei lá e tal, eu vi o Alexandre, toda aquela energia, né? Não, somos uma família, não sei o quê. O Kim, né, que eu era um fã e tal, acompanhava os vídeos, eu já era relativamente conhecido.
tava com aquele olhar de peixe morto, sabe? Uma coisa meio antipática. Então a primeira impressão, digamos, não foi a das melhores. Logo após o 15 de março, a gente convocou o 12 de abril para dar uma continuidade. E tinha que marcar logo no mesmo dia para as pessoas entenderem que era um processo e não um passeio no parque. E cada manifestação que a gente fazia, que era um pouco menor, a imprensa sempre ia lá como abutre e falava, olha, o movimento do impeachment está perdendo força. A gente precisava se adaptar o tempo todo às circunstâncias políticas, até para a gente não ficar, nós somos um grupo que organiza manifestações. A ideia do MBL nunca foi ser um grupo de organizar manifestação. Manifestação é uma forma de você fazer sua ação política, só que você pode fazer ação política de inúmeras outras maneiras. Qual é o novo modelo disruptivo que a gente consegue criar algo poderoso e simbólico que continue construindo essa narrativa bonita e que não dependa das pessoas que agora estão num momento de energia cívica baixa. Poucas pessoas sabem, mas a ideia da marcha foi do meu pai. A notícia da marcha foi um negócio bem complicado. Como assim, andando para Brasília? Ele falou, por que vocês não vão andando para Brasília? Nós temos que ir a Brasília! Quem quer ir a Brasília? A narrativa principal que a gente queria fazer era: nós vamos sair de São Paulo com um pedido de impeachment em mãos, com um grupo de pessoas que ia sair da capital, do maior estado do país, ia rodar a estrada a primeira rodovia dos Bandeirantes, depois a Anhanguera, depois entrava em Minas Gerais entrava em Goiás e Goiás entrava no Distrito Federal. Ali mostrar para as pessoas, olha, nosso foco é o impeachment, a gente não está indo para Brasília lutar contra a corrupção. Eu não vou nem fudendo, foi isso que eu pensei. O que eu tinha entendido, que eu tinha conversado com o Renan, era sempre ia ter uma pessoa com uma bandeira andando, mas não todo mundo andando ao mesmo tempo, indo de cidade em cidade. Aí chegou lá na hora, ia andar todo mundo, todo o tempo. Aí foi bem triste. Quando a gente decidiu protocolar o impeachment, a gente tinha a convicção que a gente tinha que partir para atuação política em espécie. O que é atuação política específica? Era articular com deputados. E foi isso que eu construí enquanto o MBL marchava. Trouxe deputados para que aderissem à nossa pauta, tentando convencê-los, tentando articular com eles. Eu passava o dia inteiro, tanto postando coisa na internet, quando vendo onde eles iam dormir, onde eles iam comer, onde eles tinham que estar a tal horário, onde o ônibus tinha que estar em tal horário, quem eles iam encontrar, não sei aonde, enfim. Ia combinando o caminho conforme a marcha ia andando. Quando a gente anunciou a marcha, no dia 12 de abril, não tinha nada planejado. Essa é a grande verdade. A gente anunciou e parecia tudo às mil maravilhas, mas a gente teve aí apenas uma semana para produzir tudo. Tudo feito na hora. Era bizarro. Dava um medo às vezes. Essa marca, 2 anos atrás. Fudeu? Fudeu, agora vai ter que andar. Agora vamos ter que andar. Pra Brasília! Foi um dia de luta, um dia de teste. A força do povo sempre vence. Nossa, que cara populista. Quando a gente chegou na Marginal Pinheiros, você tá andando no meio daqueles carros e tal, aí você fala, meu, o que eu tô fazendo aqui? A gente sabia que não é muita gente que vai poder andar o negócio inteiro, mas que as pessoas vissem, andassem 10 km, andassem 20 km, cada um pudesse se doar para aquilo quanto conseguissem, de fato. Meu nome é Fabrício. Sou Jean Franco. Sou Igor Luan. Meu nome é Cleudes. Meu nome é Antônio Carlos. Meu nome é Raquel Pereira. Meu nome é Jean, sou da cidade de Manaus. O movimento da molecada de direita. Uma molecada pragmática, que faz política pragmática, que é articulada, que está nas mídias sociais. E, no momento que o MBL abraça o impeachment de forma sistemática e faz uma marcha para Brasília, que é uma coisa que normalmente você imaginaria que a UNE faz, certo? Então, assim, é o tipo de ato simbólico, e a política, desde depois da Revolução Francesa, ela é cheia de atos simbólicos. Se você olha todo o século XIX, ela é cheia de atos simbólicos, e os donos dos atos simbólicos era sempre a esquerda. Boa tarde, pessoal. Hoje estamos em Minas Gerais. A gente está um pouco preocupado porque a rodovia não é o que a gente queria, né? Não tem acostamento.
o Kim e o Holly começavam a discursar e começou a haver uma competição saudável para ver quem era o melhor orador no grupo. E uma hora era o Kim, uma hora era o Holiday. Vai ser um momento histórico, vai ser um momento, enfim, que vai estar nos livros futuramente, que você precisa fazer parte e deixar todo o resto de lado, porque agora o foco é o impeachment da presidente Dilma Rousseff. Agora depende de todos nós nos dedicarmos por um Brasil melhor e lutar por esse Brasil. E aí a gente foi palestrar em Uberlândia, na Câmara Municipal, que era um município também governado pelo PT. Eu gostaria de dizer que a cena que acabamos de ver, um petista sendo expulsado pelo povo, é a cena que verão no dia 27 de maio. Mas não será apenas um. Não será apenas um petista. Será uma corja de ladrões imundos que nos esmagaram todos esses anos. Eles serão expulsos da mesma forma que assistiram nesse momento. E eu vi que tinha um vereador que ficava tirando sarro. Tinha um vereador que ficava rindo, tirando sarro. Aí eu tava meio puto. Quem desvia o dinheiro do bolso do brasileiro não sou eu, é o senhor, é o seu partido, são os seus movimentos que atentam contra a propriedade, que roubam do povo brasileiro, que atentam contra a tripartição de poderes e destroem a nossa república. Olha pra minha cara aqui, sem coragem, porque tá de costas. Olhe pra mim agora. Pode continuar a andar, pode continuar com seus deboches. O povo brasileiro tá aqui, ele vai estar em Brasília no dia 27 e ele vai derrubar o governo do seu partido. Muito obrigado. Enquanto percorríamos o Brasil a pé, a Polícia Federal e o Ministério Público faziam a sua parte. A Operação Lava Jato acabara de prender João Vacari, e uma série de delações eram homologadas, colocando cada vez mais o PT no centro dos esquemas criminosos. Além do pragmatismo político do MBL, além de ter um time numa marcha como essa, né? O time é fazer um ato fundador, né? Criar, como vocês mesmos falam, quase um mito. Sai numa caminhada de São Paulo até chegar a Brasília, levando uma bandeira, uma disposição, um sentimento nacional que a classe política estava quase que acovardada. A classe política estava renunciando ou deixando de enxergar aquilo que o Brasil vivia. E vocês levantaram essa bandeira com todas as dificuldades, até porque eu posso testemunhar que eu os recebi em Goiânia. A sensação que você tem é da chegada de um grupo de resistência. Após um dia maravilhoso em Goiânia, que a gente recebe a notícia de que, ok, a oposição não vai receber vocês, não vai ter protocolo de pedido de impeachment nenhum. Não estamos proibidos de dizer a palavra impeachment. Ela apenas não está na agenda do PSDB. E aqui vale colocar, né, o Miguel Reale Jr., né, quis no final, né, eu sou foda, tô no impeachment e tal. Ele jogou contra o impeachment até o impeachment se tornar viável. Que o PSDB não vai pedir o impeachment no dia 27. Ele saiu fora e já é oficial. E amanhã ele vai ter uma reunião às 10 horas da manhã com os líderes dos outros partidos de oposição para dissuadir eles de pedir o impeachment no dia 27. É lógico que, naquele momento também, não era agradável todos ouvirem aquilo que vocês queriam colocar, o que vocês colocavam. Óbvio que naquele momento havia também, dentro do próprio PSDB, uma série de outras leituras, que não era só essa, o que significava associação, o que significava o PMDB assumir o governo. Todo mundo que saiu às ruas dia 15 de março e dia 12 de abril, essa é a resposta que os partidos de oposição estão dando para vocês. Porque a gente entendia que dessa vez o protagonismo era das ruas. Como eu falei, a gente chegou onde a gente chegou porque a oposição falhou. E a gente pegar e tirar o protagonismo e a esperança das ruas e depositar naquela oposição de novo era um erro estratégico gigantesco. Após a atuação desastrosa do Aécio Neves em deslegitimar o dia 27 e acabar com o impeachment, a gente tinha que dar uma resposta não só para o grupo, mas para a população em geral, de que o movimento anti-Dilma e o movimento pelo impeachment, ele continua firme e forte. Então, parar a estrada, botar o bandeirão foi foda pra caralho, foi muito bom. E mostramos que não dependemos da oposição, não dependemos de Aécio, nem de Caiado, nem de Carlos Sampaio. Eu não sei, houve palavras de 10 até 100 km de congestionamento. Eu tô seguindo o
E aí eu fiz o meme do Aécio batendo na mão da Dilma, vergonha. E aí saiu na Folha. E foi a primeira vez que a gente viu um meme político ser publicado e impresso na Folha de São Paulo. A situação está descontrolada, o governo não consegue mais controlar a economia, crise política, o Brasil está no fundo do poço. Nós não podemos perder a esperança, porque o poder ele está nas nossas mãos. Nós apenas temos que descobrir que o poder é nosso. Tranquilo, a gente está acompanhando vocês, tá apoiando o movimento, beleza? E agora a gente tá próximo ao MST. Vamos lá. Bora. Bom, então, pessoal, o que está acontecendo agora é o seguinte. Ali está o acampamento, o assentamento do MST. A gente está ficando aqui num lugarzinho escondido para vigiar se o pessoal está tendo movimentação estranha. A grande verdade é que a grande maioria do povo brasileiro quer fora PT, fora Dilma, impeachment já. Deus abençoe a nossa marcha. Vamos em frente, meninos. Coragem. Vamos atravessar. Vocês estão quase chegando. Quase chegando. O povo brasileiro, de dia ou de noite, fora Dilma! Fora Dilma. Aconteceu um acidente aqui na BR-60. Aqui, ó. Bateu ali. Ô, meu, você tá bêbado. Quem é que tá dirigindo? Esse cara? Quem tá dirigindo? Você tá bêbado. Ele tá bêbado. Ô, mano, é eu. Você matou uma pessoa, meu. Ó, não foi eu. Você tá bêbado. Bora, bora, bora. Você é filho da puta. Para, pelo amor de Deus! Para! Inferno! Você é o único! Aí eu levantei assim, eu olhei pro meu braço, tava assim, tudo ensanguentado. Aí eu levantei com o outro braço. Porque eu levantei com o outro braço e eu vi a Amanda com o rosto todo ensanguentado, assim. Eu participava do Vem Pra Rua Brasil quando eu conheci o MBL, os meninos da marcha. Só lembro de falar o meu nome e o número do meu CPF dentro da ambulância. Não lembro de nada. O que aconteceu, né? Veio um cara bêbado que bateu em outro carro e outro carro bateu na gente. Ele bateu num carro de família, nós pensamos num momento que aquela família que tinha atropelado. A gente tira ele do carro, ele tá bêbado, aí queriam linchar ele, a gente separou pra não linchar. Foi um clima muito pesado. 200 por hora que estava no acostamento. E depois a polícia de Alexandria entrou em contato umas 3 vezes porque o cara era envolvido nesses movimentos e ele vivia de uma cidade para outra. Então não foi um acidente por coincidência, mas eles acreditam que foi ocasional, que foi porque queriam fazer aquilo com a gente. É possível que fosse, mas tava bêbado, e enfim, tem bêbados dirigindo? Tem. A gente não sabe dizer o que aconteceu, mas a gente teve uma sorte muito grande. A chance de alguém ter morrido aquilo lá era bem grande. Não, não filma isso aqui não! Não! Desliga isso aí, pô! De todo esse tempo de ativismo, foi um dos momentos mais tensos. Foi essa marcha do impeachment para Brasília quando aconteceu esse acidente. A gente sempre paga um preço, né? Por nossas escolhas. E eu faria de novo, sem arrependimento. Com certeza faria de novo. Todo mundo viu, tá? Não vou ficar com muitas demandas em relação ao acidente. Ela tá bem, você já tem as notícias todas oficiais? Ela tá 100% bem, nem já fez a tomografia, não teve nenhuma lesão no cérebro. O Kim também, enfim. De novo, só lembrando, isso aqui é arriscado pra caralho, porque já é a terceira vez que alguém quase morre. A gente não tentou o caminhão rodando no meio da estrada, agora isso aqui hoje, e vai ser assim até o final. E não tem muito que a gente faça pra mudar. Isso aqui é complicado. Alguém tem alguma dúvida com relação a isso? O Rubinho é o cara que tá fazendo a articulação nossa, que a base do PSDB no Congresso vai estar com a gente lá, e ela tá brigando com a Aécio contra a decisão dele. E aí tudo aquilo que a gente achou que perdeu, estamos de volta no jogo, tá? E finalmente chegamos ao Distrito Federal.
Se isso aqui é um momento de ruptura, o surgimento de uma nova oposição, que no caso a gente pode ajudar a encabeçar, eu não sei, eu tô sentindo que sim. Mas que é, talvez, um dos momentos mais importantes da história do Brasil, eu tenho certeza. Na véspera da chegada da Marcha pela Liberdade, o pessoal já estava em Brasília e eu ainda estava articulando dentro do Congresso Nacional, tentando construir alianças para os deputados irem recepcionar a marcha. Vocês decidiram buscar o Congresso, que eu achei sensacional. Tá? E decidiram fazer aquela caminhada. Você, gurizada, é louca, é ousada, né? Mas o Brecht disse que o futuro é dos loucos do presente. E esperamos que o Congresso haja de forma independente, como vem agindo desde que o senhor assumiu a presidência, e que leve à frente esse diálogo com a população, que é tão importante nesse momento em que uma nova política surge, que é a força de investimento. A gente vem aqui para trazer legitimidade para o trabalho que a gente já faz e ter parceria. Se a parceria for frutífera, a gente pode realmente ter mudanças que vão alterar o rumo do país. Eu acho que todo mundo aqui quer. Nós vamos ver o que nós vamos precisar nos embasar juridicamente para poder concordar ou discordar de cada ponto que está sendo colocado, que na hora que eu tiver a minha decisão tomada, ela seja dada com embasamento técnico e não simplesmente com uma decisão política. Então, eu não sou o dono do processo, eu sou apenas uma peça do processo que tem a minha obrigação regimental de receber, processar, dar curso, e todos os meus atos aqui na casa são passíveis de serem recolhidos. Então, nada se esgota em mim, é uma coisa pessoal, unipessoal, como eu vou dar seguimento pela minha única decisão pessoal. Fiquem tranquilos que vocês vão ser tratados. O que vocês estão trazendo, vocês mesmos, com todo o respeito que vocês merecem. Sejam muito bem-vindos e a casa vai processar. O que entra para a história é ou a nomenclatura daquilo que os detratores fizeram ou a caricatura do que os detratores fizeram. O que os nossos detratores usam contra a gente é principalmente aquela foto. Então é aquela foto que vai entrar para a história. E para mim não tem problema nenhum, acho maravilhoso. Mostrou que a gente teve coragem de ir lá, tirar a foto com o Eduardo Cunha, protocolar o pedido de impeachment, fazer o que tinha que ser feito, independentemente do risco que tinha para a imagem. Não há nenhum gesto da minha parte que possa dizer acabou a governabilidade do governo hoje. Mas saiba que o presidente da Câmara, a partir de hoje, é a oposição ao governo. O que está acontecendo? Do impeachment. A gente está aqui, ó. Hoje foi o dia em que o presidente da Câmara, Eduardo Cunha, oficialmente rompeu com o governo. Isso significa que ele está tão lascado que ele está arriscando tudo aí, ele está lascado com o governo em retaliação. E ele quer passar tudo de impeachment. É isso aí. E está tudo na Constituição e no regimento. Dá-lhe regimento. Ao mesmo tempo, a oposição institucionalizada, junto com o Miguel Reale, né, eles perceberam que eles precisavam fazer alguma coisa, né? Então foi um período de entreatos ali. Houve a manifestação 16 de agosto, onde a gente se fortaleceu muito, foi uma manifestação robusta, foi muito mais forte 12 de abril, e mostrou para a classe política que, ok, esqueçam, vai ter manifestação, essas forças das ruas vão continuar agindo e vocês vão ter que se moldar ao processo. A percepção que começou a existir em Brasília, inclusive na oposição, era de que eles precisavam aderir ao impeachment. Tinha uma dificuldade em aceitar o nosso pedido, principalmente por parte do PPS, que era mais à esquerda. PPS, PSB, os partidos mais à esquerda que queriam apoiar o impeachment, não poderiam apoiar o nosso impeachment, né? E a gente tinha que ter a resiliência necessária para criar uma nova estratégia de articulação para fazer passar. E aí eu me lembro que a liderança do PSDB, o Carlos Sampaio, numa reunião, falou: olha, Rubens, existe um simbolismo muito grande no pedido de impeachment do Hélio Bicudo. O Hélio é um dos fundadores do PT, né? Então ele tinha uma imagem muito forte, era muito simbólico ali, tá? O fundador do PT, um cara que viu o Lula desde o comecinho, um cara que foi deputado federal pelo PT, assinando o pedido, e era meio que um alívio para os partidos de esquerda falar, pô, realmente não é um negócio de direita. E o movimento busca a unificação do país em torno da ideia da democracia, né? Enfim,
da liberdade para todos, não para apenas uma parcela, para um partido. Né? Exatamente. É apartidário, não tenho nada a ver com partido político, eu não tenho nada a ver, acho que você também não tem. Então, o nosso movimento é um movimento dos brasileiros. Então, o aparecimento, o surgimento do Dr. Hélio nessa história significa o seguinte: é um homem de 90 e poucos anos de idade, que por 40 anos foi promotor de justiça, que lê a denúncia e diz: Janaína, você está com a razão, sob o ponto de vista político, sob o ponto de vista jurídico, sob o ponto de vista da estrutura dessa peça. A primeira peça deles era muito parecida com a nossa, tratada das pedaladas fiscais. Na verdade, ele era diferente em relação às pedaladas. Eu nem abordei as pedaladas, mas não diferente no que diz respeito ao descontrole das contas públicas. Que as pedaladas, a origem das pedaladas é o descontrole das contas públicas. Bom, mas afinal, o que são pedaladas fiscais? Para explicar, temos aqui Maurício Chivartes, do Chefes na Rua. Vou explicar isso aqui pra você de um jeito mais comida de rua. Digamos que você queira começar teu próprio negócio, abrir sua barraquinha de cachorro-quente gourmet, um food truck, que nem esse aqui. O que você faz? Vai no banco, levanta um empréstimo de uns 100 mil reais e começa a brincadeira. Pra melhorar, papai fala o seguinte: filhão, paga esse empréstimo aí que você pegou em um ano, que eu ponho mais 100 mil reais no teu negócio. O menino vai pra rua animadaço. Só que chega lá, o dia a dia é outra coisa, né? É ponto da salsicha, é milho, ervilha, batata palha. Coisa não é tão fácil quanto ele imaginava. Fim do ano chegando, as contas não estão fechando, o que o filhão faz? Deixa de pagar aquele empréstimo, segura umas parcelas, deixa o dinheiro na conta e mostra pro papai: olha aqui, papai, tô indo bem pra caramba, olha o dinheiro. Esse é o meu menino, tá aqui mais 100 mil reais. Sabe o que o filhão acabou de fazer agora? Uma pedalada fiscal. Naquele momento, eu nem sabia que eu tinha sido professora do Renan, entendeu? Porque são muitos alunos, eu não sabia. Eu acho que fui eu que liguei. Eu falei: olha, já houve um primeiro contato com outro movimento, eles aceitaram apoiar o nosso, então, assim, com muito respeito, eu estou fazendo uma consulta. Porque, assim, veja, quando você faz um trabalho e os meninos foram a pé para Brasília, cria um laço emocional com a coisa. Então, ninguém tem direito de falar: ó, larga a mão do seu e vem apoiar o meu, entendeu? Ninguém tem esse direito. E a resposta foi praticamente imediata, entendeu? Então eu acho assim, eu acho que esses movimentos, né, essa coisa de você desistir do seu para apoiar o do outro, isso tem uma grandeza humana muito, muito significativa. Aí veio o MBL. Eu tinha uma interlocução com o MBL e nas ruas, e o professor Miguel uma interlocução com o pessoal do Vem Pra Rua. A sociedade entrou naquilo. Né? A sociedade assinava junto com juristas, com pessoas que entendiam do assunto, com pessoas que estavam lá dentro dos poderes. E a honra de ter sido, né? Nosso nome está lá, nossa assinatura está lá, para Dilma olhar de vez em quando. Um remédio que está prescrito na Constituição nunca pode ser qualificado de golpismo. Né? Nós estamos agindo de acordo com o que a Constituição diz. Eu, em primeiro lugar, eu não sou do PT. Foi fundador. Mas isso não quer dizer nada. Há muito tempo que eu deixei o PT porque não concordo com a maneira do PT gerir a sua própria administração. Eu acho que eu falo pelo Miguel também, nós somos brasileiros. Eu diria, em acréscimo, que estiveram sempre juntos em defesa dos direitos humanos. Isso. Eu digo com toda tranquilidade que hoje tem muito mais elementos do que havia em 92. Fora isso, se fez toda uma fraude com relação às contas públicas para dar uma falsa aparência de estabilidade para os investidores nacionais e internacionais. As pedaladas permitiram que se fizesse um escudo, um biombo, por via do qual se escondeu a situação efetiva das finanças brasileiras. Nós temos aqui hoje inúmeros movimentos sociais representados, né, pela Carla, pelo Kim, pela Adelaide. São 3 gerações, né, de denunciantes aqui, 3 gerações, e jovens dando força para isso. A importância dessa força é que não venham com argumentos formalistas para querer não dar seguimento para isso. No dia 27 de maio a gente protocolou o nosso pedido de impeachment, Hélio Bicudo também protocolou o pedido de impeachment dele recentemente, e a ideia é a gente mostrar que existe essa união entre a esquerda democrática e um novo pensamento comunitário que está surgindo, um novo pensamento liberal que está surgindo, e que independentemente de ideologia, as pessoas estão aqui para reconstruir o país, as pessoas estão aqui para derrubar Dilma Rousseff e retornar ao debate democrático. E aí o Cunha recebeu, e nós juntamos as peças num pedido só, e foi o pedido que posteriormente derrubou a Dilma Rousseff. Olha, esse aqui é um momento que, na história do mundo, né, levou
levou as pessoas a seguirem esse ou aquele caminho. Então, eu repito o que dizia Júlio César quando ele atravessou o Rubicon para tomar conta do governo romano. Alia jacta est. A sorte está lançada. 1000 quilômetros marchados, pedido embasado por juristas de renome, e mesmo assim o impeachment não andava. Em outubro, as contas da presidente Dilma foram rejeitadas pelo Tribunal de Contas da União. Fato inédito na jovem democracia brasileira. Os ministros do Tribunal de Contas da União disseram que o governo Dilma Rousseff escondeu do país o real estado das contas públicas. Agora não era um partido de oposição ou um movimento de rua denunciando o crime. Era um braço do próprio Estado. O flanco estava aberto. E a gente precisava atacar. Agora com a vitória no TCU, com o pedido de impeachment firme, com o presidente da Câmara com medo, é um gato acuado. Na hora que você acuou ele muito, ele vai te bater, ele vai pra cima. Era hora de fazer algo diferente. Aí o Alexandre teve a ideia e falou, bom, por que a gente não acampa, então, na frente do Congresso? E a gente não sairia de lá enquanto o impeachment não fosse acolhido. Pronto. Até o Cunha realmente parar de usar o pedido de impeachment como barganha, né, com a Dilma, como a gente acreditava que ele estava fazendo. E aí, chegando lá, ok, nós vamos acampar, como nós vamos fazer? Precisava da autorização, tanto do Eduardo Cunha, que era o presidente da Câmara, quanto do Renan Calheiros, que era presidente do Senado. A gente conseguiu a assinatura, a autorização do Eduardo Cunha para acampar em frente ao Congresso, só que precisava também do Renan Calheiros, e o Renan Calheiros não deu. Repartiu o gramado, como se o gramado não fosse do Brasil. Que fosse uma metade fosse da Câmara e uma metade fosse do Senado. E aí a gente colocou só na parte da Câmara e os deputados de oposição colocando barraca e tal. 10 gatos pingados, correndo com umas barracas abertas nas costas, invadindo o gramado, enquanto uns 6 deputados federais correm do outro lado, chegam e impedem que a Polícia Legislativa expulse a gente lá. Que político bilionário, que grande empresário tem uma vista dessa aqui, ó. Hã? Vem pra cá, monta tua barraca e vem ter a vista mais privilegiada do Brasil hoje. A vista do lugar onde você vai poder derrubar Dilma Rousseff. O Jornal da Globo fazia takes noturnos na frente do Congresso, ao vivo, pra cobrir, pra falar as notícias políticas do dia. E a gente reparava que a gente nunca aparecia nesses takes. Um belo dia avisaram, olha lá, tem um furgão da Globo. Pessoal, a Globo não quer, ela tá filmando aqui e ela não quer incluir o acampamento. Ela tá querendo cortar do take o acampamento. Disse que não é pertinente, sendo que ela vai falar sobre impeachment e a gente tá acampado pra isso. Então vamos todo mundo lá, vamos pegar a Globo. Nós desistimos, cara. Agora nós desistimos. Eu só queria compreensão. Silêncio. A gente está fazendo um trabalho até 1h da manhã, assim como vocês também estão. Vamos gravar o cara falando isso aí, é legal também. Mas só para não atrapalhar o nosso trabalho. A gente não vai atrapalhar, fica só atrás. Vamos ficar atrás. Nós estamos acampando uma semana a gente de longe. A gente não ia nem ficar perto. Nós estamos acampando uma semana. Nossa existência. Quando vocês vão fazer uma matéria sobre futebol, tem os torcedores atrás. Quando vocês vão fazer uma matéria sobre qualquer coisa, tem gente atrás. Por que não ter gente atrás de vocês aqui? Ah, eles não. Renan! Bora. Beleza. Fala pra... Obrigado. Bora. Muito obrigado. Valeu. Derrubar o trabalho de um dia. Nós vamos derrubar a Dilma. Vai derrubar a Dilma também. Vamos derrubar a Dilma. Decidiram ignorar a nossa existência aqui para não mostrar pro telespectador da Globo que nós existimos, que nós estamos acampados aqui. Eles querem apagar a luta pelo impeachment. Mas por que isso? Alguém aqui vai tentar usar de violência para aparecer? Não. Só queremos mostrar que a nossa luta existe. Tem gente do Brasil inteiro. De onde você é? São Paulo. Você? Uma semana aqui. Espírito Santo. Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul. Paraíba. Minas. Santa Catarina. Campinas. Por que você está fazendo isso com a gente, Globo? Porque uma coisa é você fazer um gesto de rebeldia num único momento, num único ato. Outra coisa é você externar por um período longo isso. As pessoas começam a perceber que essa indignação ela era do cotidiano de vocês. E vocês reproduziam o cotidiano da sociedade brasileira. Depois vocês começaram a vir com câmeras, né? A tomar posição dos deputados, a registrar. Então, aconteceu isso também. A estrutura da Câmara ficou aberta para vocês. Caso o pedido de impeachment venha a ser votado na Câmara dos Deputados, seu voto será assim? Nem sei quem você é, estou dizendo que eu não vou falar com você. Não sabe quem é. Não pressiona. Deputado. Que opressão. Não pressiona. O deputado Arlindo Quinalha não quis saber.
repente ele não quis conversar comigo, já saiu correndo. Aí, contrário ao impeachment, fica aí o recado aos eleitores dele. Como vota o senhor e como vota o PPS? Favorável ou contrário ao impeachment? A gente também passou em relação a isso, eu estava lá presente. Mas, por favor, se houver mais uma manifestação, eu vou pedir a retirada. Por favor. Por favor. Eu quero meu tempo de volta, presidente. Por favor. Eu vou juntar gente e vou botar vocês para correr daqui do frente do Congresso. Por favor, deputada, vou pedir a segurança que promova. Vou pedir a segurança. Vamos pro palco vocês agora. Por favor. Vamos pro palco vocês agora. Nós estamos legalizados aqui por uma questão legal, estamos sob a proteção do pessoal ali. Sim. Então, só isso. Mais nada. De boa? Tranquilo. Então, tá bom. Beleza. Boa luta pra vocês aí. Luta. Ninguém quer arrumar confusão. A nossa bandeira jamais será vermelha. A nossa bandeira. Vamos na rua para derrubar o bebê. Não viemos pra brigar, viemos pra tirar a Dilma. Não viemos pra brigar, viemos pra tirar a Dilma. Não viemos pra brigar. Isso aqui é pra você que não veio, entendeu? Ô, herói. Deu 24 horas, chegou uma turma do movimento do Sem Teto e simplesmente quis expulsar a gente do nosso próprio acampamento. E, mano, soltando rojão na gente, tacando pedra, dando paulada, voadora. Eles vieram realmente com o intuito de arrancar as barracas, enfim. Graças a Deus tinha gente lá naquela hora que impediu e começou a enfrentar eles. E tratei imediatamente de formar uma linha, fiz questão que eles pegassem as bandeiras e realmente mostrassem para os caras que ia ter resistência e que ninguém ia expulsar a gente de lá. E aí começaram a gritar, xingar todo mundo. Alguns aproveitavam, né, para dar um soco, um chute em alguém e sair correndo lá no meio. Enquanto isso, eles colocavam mulheres, algumas delas com crianças ou grávidas, na frente, né, como uma espécie de barreira, para que a gente não pudesse avançar. E a gente adotou a seguinte tática, né? A gente ficou de costas para eles, para ninguém falar que nós estávamos agredindo os pobres coitadinhos, né? Eu lembro que eu levei alguns chutes nas costas, um deles foi até fotografado pela Folha de São Paulo. Fiquei com o meu ombro deslocado por alguns dias, mas valeu a pena. Naquela região ali que tem a luz, que tem o farol, não tem ninguém. Por quê? Porque eles foram embora, deixaram todo o lixo ali. Dizem eles que vão voltar amanhã, né? Eles foram dormir em algum lugar e vão voltar amanhã. A gente está acampado aqui e é isso. Continuaremos e nós sim somos a resistência. O conflito com os gangsters do Cibá Machado fez com que o acampamento crescesse muito. Começaram a vir reforços do Brasil inteiro e ele foi aumentando de tamanho, aumentando de tamanho, aumentando de tamanho. O acampamento estava bombando, mas o impeachment nem tanto, já que Eduardo Cunha usava de barganha a todo custo para tentar se livrar do Conselho de Ética. Conseguiu hoje cedo suspender os trabalhos do Conselho de Ética numa manobra regimental para atrasar a análise do relatório que pede a continuidade do processo de cassação dele. Ele não estava exatamente no melhor momento dele. E ele também não estava botando nosso impeachment para andar.
A verdade é que Brasília não foi feita para o povo estar na rua. Olha esse lugar, no meio do cerrado, longe de tudo, calor escaldante. Os prédios são distantes uns dos outros e extremamente desconfortáveis. Suas ruas padronizadas e o concreto cinza e frio dão um tom depressivo que toda cidade planejada por comunista merece. É uma cidade só para os políticos e seus funcionários. Ninguém quer ter você aqui. E a gente já estava lá há 25 dias. Uma hora eles iam se cansar. O senador Delcídio do Amaral, do PT de Mato Grosso do Sul, foi preso logo cedo pela Polícia Federal neste hotel em Brasília. A operação foi autorizada pelo ministro Teori Zavascki, do Supremo Tribunal Federal. E o Delcídio Amaral era exatamente um agente que estava negociando junto a forças do PMDB e aparentemente ele tinha conversas muito próximas do próprio Eduardo Cunha. Quando prenderam Delcídio, não tinha mais com quem negociar. Cunha estava com seus dias contados, mas ele tinha uma carta na manga. Eu proferi a decisão com o acolhimento da denúncia. A argumentação para o ano de 2015, ele traz a edição de decretos sem números, no montante de 2,5 bilhões de reais, que foram editados em descumprimento à lei orçamentária, afrontando a Lei 1079 no seu artigo 10º, parágrafos 4º e 6º. São inconsistentes e improcedentes as razões que fundamentam este pedido. Não existe nenhum ato ilícito praticado por mim. Nós estávamos, não digo desistindo, mas meio que perdendo a esperança. Tanto é que eu fiz um vídeo dizendo que o presidente da Câmara ia incorrer no crime de prevaricação, né, se ele pelo menos não despachasse. O Eduardo Cunha teria usado os movimentos, especificamente o MBL, para o objetivo de derrubar o governo. Mas será que não é o contrário? Eu acho que o Eduardo Cunha foi um instrumento que tinha que ser usado na hora, porque ele sentava lá no comando da Câmara. Para fazer chegar a ele uma pauta que era popular. Se ele não acolhesse o impeachment, ele ia responder às ruas. Então ele tinha que fazer uma escolha entre o PT e o povo. E ele, por uma razão que achou mais inteligente, não necessariamente por paixão ou compromisso, não acredito nisso, ele acabou escolhendo o povo. A gente convocou uma manifestação para uma semana depois. E não foi uma manifestação grande, foi uma manifestação menor. Podem vir atrás de mim! Todo mundo que tá aqui, dá a cara pra bater e não tem medo do PT. Mas não é fácil tentar derrubar quem está há 13 anos no poder. O contra-ataque veio rápido. Na semana seguinte, a manifestação contra o impeachment foi maior que a nossa. A imprensa adorou. A manifestação é tão extensa que a gente está no miolo de todo esse grupo composto por milhares de manifestantes. Foi um grande investimento físico, monetário da parte dos nossos adversários. Finalmente tiveram mais gente do que a manifestação dos coxinhas. E gostaram mais ainda quando no dia seguinte o STF acatou um pedido do PCdoB para que revisassem o rito do impeachment. Os ministros do Supremo Tribunal Federal decidiram anular os procedimentos adotados pela Câmara até agora no pedido de abertura do processo de impeachment da presidente Dilma. A comissão do impeachment que havia sido montada pelos partidos e que era amplamente favorável ao lado de cá, ela foi dissolvida pelo Supremo. O rito definido pela Câmara dos Deputados e pela mesa foi exatamente o rito aprovado quando do impeachment do ex-presidente Collor. E intervenção, porque da mesma forma que o Congresso não intervém no regimento interno do Supremo, o regimento interno do Supremo, o Supremo não poderia intervir no regimento. Então houve até excesso, entende, de disposições pretendendo proteger a presidente Dilma. Nós estamos falando de uma Suprema Corte em que a maior parte dos membros foi nomeada pelos governos do PT. Estavam ali cumprindo, alguns deles, cumprindo missão partidária, fez com que a Constituição, naquele momento, ela não foi rasgada, mas ela foi escrita, ela foi emendada. A Suprema Corte ela é guardiã do Pacto Social, que está materializado na Constituição. Quando está um conflito nesse pacto, o Supremo entra e pacifica. Ele diz, não, é isso. Mas no Brasil ele passou a ser o contrário. O Supremo passa a ser gerador de fatos de instabilidade, como foi nesse caso. E, obviamente, como o Congresso ia ficar fechado ali em janeiro, era recesso, a gente teria um mês de nada logo após o Cunha colher o impeachment. Ou seja, aquele era talvez o nosso pior momento desde o começo. Até aqui a estratégia deles foi de nos ignorar. Mas em 2016, eles foram pro ataque. O establishment criava sua própria versão dos fatos, que o impeachment perdeu força, que as ruas eram vermelhas e que os movimentos anti-Dilma eram comprados pela oposição.
O MBL acabou de fechar com o PSDB, DEM, PMDB, uma articulação para eles ajudarem, e aí também com a força sindical, que é o Paulinho, né? Para divulgar o dia 13, usando as máquinas deles também. Enfim, usar agora uma força que a gente nunca teve. Foi o MBL que montou isso. A gente está costurando agora com todos eles para ter o impeachment. Então a gente está em outra, a gente está realmente causando problemas para Dilma. O UOL pegou, basicamente com um jornalista que veio a trabalhar depois pro Instituto Lula, um cara muito isento. Ele pegou um áudio meu que havia vazado comentando sobre esse momento específico e resolveu falar que nós recebemos dinheiro de partidos para fazer aquilo. Quando, na verdade, nós exigimos dos partidos que eles divulgassem nas redes deles a manifestação do dia 13. O que estava sendo colocado ali era uma relação com os partidos, a busca de apoio político, porque eles tinham os meios institucionais, os deputados que têm um mandato, meio legal, para levar o impeachment. Era só isso. E um jornalista experiente sabe disso. Mas quando é conveniente, ele finge não saber e propaga para queimar o movimento e assim esvaziar aquele trabalho pelo impeachment. A imprensa sempre foi, sempre será agente político. Né? Eu não tenho problema com isso. O meu problema é não ter concorrência, o meu problema é ter dinheiro público na mão dessas empresas. Isso que é antidemocrático, antiliberal, né? Isso tinha que acabar. Né? As empresas, elas têm que servir o leitor, elas têm que servir o governo. Cada um de nós ouviu dezenas de vezes. Deixa disso, não vai dar em nada. Nós fomos determinados naquele momento e isso fez muita diferença. Mas por que a gente tinha tanta certeza? Horas, crise política, recessão, desemprego, impopularidade, corrupção, gente indo presa. Não existe milagre ou remédio para isso. O impeachment já era uma força incontrolável. E não tinha como parar. Vamos montar um comitê permanente de ação para colocar os deputados e as ruas juntos, porque a gente tinha uma manifestação marcada para março, o 13 de março. E se eles trabalhassem em conjunto com a gente, como um reloginho, a gente poderia não apenas bombar a manifestação, mas a manifestação funcionar como um dínamo para que eles pudessem influenciar seus respectivos partidos para a gente virar o jogo. O Renan me procurou e vamos organizar. Como organizar? Vamos fazer um organograma aqui, como se fosse uma entidade, presidente, vice-presidente. Entramos em contato com vários deputados e como a maioria não estava lá, foram vários assessores. Eles sentaram, se reuniram e a gente falou, vamos montar o comitê do impeachment. Nós montamos aqui os nomes, fizemos o organograma, nós vamos fazer uma estrutura administrativa do comitê pro impeachment. E esse comitê se organizava com vários coordenadores para fazer contagem de votos, projeção e convencimento de parlamentares, interagindo sempre também com os movimentos de rua. A imprensa começou a falar de novo de impeachment quando o João Santana foi preso. Pegaram o criador de sonhos ali, pegaram a espinha dorsal do PT, que é a propaganda, que é criar a imagem, que é a maneira de se transmitir o populismo deles. Aí começou o buzz em volta do impeachment de novo e a gente aproveitando isso para alavancar o 13 de março, que tinha que ser uma decisão gigantesca. Era a última, era a principal. Além da prisão de João Santana, outra possível prisão alavancava a manifestação. Poucos dias antes, Lula foi levado coercitivamente para depor na Polícia Federal. Se quiseram matar a Jararaca, não bateram na cabeça, bateram no rabo. E a Jararaca está viva como sempre esteve. É isso aí, pessoal. Acho que estamos nos momentos finais de toda a nossa aventura do impeachment. Desde que a gente começou lá no 1 de novembro de 2014, já nas primeiras manifestações. Hoje é 13 de março de 2016. A expectativa é que seja maior que 15 de março. No começo do processo veio gente falar, inclusive que quem estava na rua defendia golpe militar. Nós falamos não! O grande segredo é vencer as instituições, pois tendo instituições fortes nós construímos uma nação. Nação só acontece quando se tem instituição. Em Brasília já bateu 15 de março. Em Belo Horizonte são quase 50 mil pessoas. Também bateu 15 de março. O Rio de Janeiro registrou a maior concentração de pessoas da história. E dia 13 de março, este dia marca as maiores manifestações já ocorridas em tempo de paz no mundo. Enquanto os outros movimentos estavam, chega de política, não vamos ter político, não sei o que lá, o MBL estava lá, pô, o impeachment do presidente da República é um processo político, que é votado por políticos, que precisa de 341 votos de deputados, que são políticos. O impeachment não se deu aqui.
O impeachment aconteceu com vocês. Nós passamos a ter um apoio, nós passamos a ter um grupo de frente que mobilizou milhões de brasileiros e, a partir daí, a classe política se sentiu responsável por dar continuidade aqui. Nós conversávamos entre nós isso, não dá para seguir um processo desse com a população e o Congresso tão distante, e sobretudo daqueles que têm a mesma identidade. E o MBL foi fundamental para abrir espaço. A gente esteve disposto a ceder e correr esse risco e realmente colocar eles lá no palco, porque, ora, era o momento de unificar a oposição. E seria muito medíocre, muito pequeno da nossa parte não receber as lideranças que, enfim, receberam o voto para estar lá e queriam votar no impeachment no nosso palco, no nosso caminhão de som. Então a gente topou e decidiu correr o risco. É muito diferente, eu que estou na vida pública há bastante tempo, de outros movimentos que contam com máquinas e estruturas de associações, sindicatos. Com vocês está nascendo um novo Brasil. Sem ódio, sem medo, com coragem e com muita esperança. Inúmeros outros parlamentares do Brasil inteiro subiram no nosso palco. Você tinha gente do Mato Grosso, você tinha gente do Rio Grande do Sul, você tinha gente do Paraná, você tinha gente de São Paulo, você tinha gente do Rio. E eles discursaram e as pessoas aplaudiram os discursos deles. E lá o público foi muito maduro e entendeu que realmente esses políticos precisavam estar lá e isso era parte de uma sociedade madura que está lutando por uma coisa dentro das vias institucionais. Boa noite. Boa noite. A crise do governo Dilma Rousseff atinge o ponto mais alto. Luiz Inácio Lula da Silva é nomeado ministro-chefe da Casa Civil. Ele sai do alcance de Sérgio Moro, o juiz federal do Paraná responsável pela Lava Jato. E passa a ter o chamado foro privilegiado no Supremo Tribunal Federal. Alô? Lula, deixa eu te falar uma querida. coisa. Seguinte, eu tô mandando o Bessias junto com o papel pra gente ter ele e só usa em caso de necessidade, que é o termo de posse. Tá? Tá bom, tá bom. Só isso, você espera aí que ele tá indo aí. Tá bom, tô aqui, fica aguardando. Tá? Tá bom. Tchau. Tchau, querida. É o seguinte, meu filho, eu tô com a seguinte peça, guerra, viu? E se tiver artilharia mais forte, ganha. Os líderes dos partidos governistas também ficaram muito revoltados, mas com o juiz Sérgio Moro porque ele tinha autorizado a liberação das gravações feitas nos telefones do presidente Lula. O juiz Sérgio Moro justificou ter tornado pública aquela gravação, afirmando o seguinte: a democracia em uma sociedade livre exige que os governados saibam o que fazem os governantes, mesmo quando esses buscam agir protegidos pelas sombras. Vai ter porrada, vão criticar, tá aí, né? Uma boa. Aí você resolve um outro problema, entendeu? Que é o problema da governabilidade. Você e Dilma, um depende do outro. Aqueles que estavam usando e se dizendo favoráveis ao impeachment para jogar para a torcida, se convenceram que não, agora não é mais torcida não, agora a coisa ficou séria. Seja bem-vindo, querido companheiro ministro Luiz Inácio, ministro Lula. Milhares de pessoas estão nas ruas. Agora, em São Paulo... Os efeitos da posse foram suspensos em seguida por uma decisão liminar de um juiz federal em Brasília. E vocês tentam, porque tentam, me separar do Lula. A minha relação com o Lula não é uma relação de poderes ou superpoderes. A minha relação com o Lula é uma sólida relação de quem constrói um projeto junto. Funcionava da seguinte maneira:
A gente mandava os nossos militantes para dentro da Câmara do Deputado, ir lá falar com esses deputados e, paralelamente, nós atacávamos no mesmo dia o deputado em rede social. Esse aqui dá pra virar. Ok? Esse cara é suscetível à pressão e esse cara, se eu também virar esse cara, ele pode virar mais uns 3. Aí os caras fizeram uma lista que é reduzida, acho que tem uns 50 nomes. E é a lista, então assim, é um estado, é 2 no outro, é 4 no outro. Nós lançamos um site, era o mapa do impeachment, e era um site em que mostrava a posição do deputado, ou a posição, primeiro foi da comissão, e a gente divulgava para a população, olha, tal deputado é a favor, é contra ou está indeciso. Foi montada então uma comissão para que houvesse um parecer do impeachment. Essa é uma parte do rito formal, é necessária. Votaram sim, 433, não 1, total 434, artigo 17.1, quórum 435. Está eleita a comissão especial destinada a dar parecer sobre a denúncia contra a senhora Presidente da República por crime de responsabilidade. Acho que o conjunto da casa entendeu que eu teria o perfil de procurar presidir uma comissão tão difícil, né, de uma forma serena, equilibrada e principalmente de acordo com a Constituição, que era o aspecto mais importante, e com o regimento da Casa. Foi feito um trabalho pela base do governo Dilma que só entraria na comissão aqueles indicados pelos líderes da bancada. O Partido Progressista, na época, era um dos principais partidos, apoiava a Dilma, e nós sabíamos que não teríamos o apoio para alguém que queria o impeachment poder ingressar à comissão. Porque era muito importante que a comissão tivesse uma votação expressivamente favorável, porque ela era uma espécie de microbioma de como seria a reação quando fosse plenária. Com a comissão iniciada, precisávamos do apoio das 2 maiores bancadas para virar os votos. Foi o MBL que promoveu essa reunião entre representantes do segmento da agropecuária com a bancada evangélica para a gente começar a alinhar já aí a questão de votos. A Ana falou, é para ir para Goiânia já, para você e o Caiado convencerem eles a entrar no impeachment. Eu falei, beleza, vambora, não pensei 2 vezes. Eu tive a oportunidade de me pronunciar, sinalizando também o momento que a bancada, ou que a frente parlamentar da agropecuária não podia ter dúvida em relação ao apoio ao movimento de vocês. Isso precisa ficar bem registrado, de que se não fosse o MBL, talvez esse elo não tinha sido tão concreto. Paralelamente, a gente começou a desenhar uma estrutura, que seria a estrutura que ficaria em Brasília de pressão sobre os deputados. A gente combinou de alugar uma casa para fazer pressão e levar os militantes do MBL de diversos estados para lá, instalados na casa, montar uma turma que ia fazer um lobby dentro da Câmara e pressionar os deputados de cada estado para que eles votassem pelo impeachment. E a gente tinha uma lista de missões para fazer. Tem que visitar o gabinete do cara A, do B, do C, do X, do Y, do Z, tem que falar assim, tem que falar assado. Que um catarinense poderia cobrar os deputados de Santa Catarina, um paraibano, os deputados da Paraíba, um baiano, os deputados da Bahia. Que tem que falar sobre aquilo que aconteceu lá no estado dele, que os eleitores estão cobrando que ele mude, que ele aja dessa forma. E assim o clima de pressão sobre os deputados ia ficar ainda maior. A gente foi espalhando para cada local o seu deputado. O deputado que foi eleito na sua região é contra o impeachment ou está indeciso. Durante o processo, as pessoas iam na minha casa, pró-impeachment e contra-impeachment. Né? E tanto os prós quanto contra não sabiam como eu ia votar, o que eu achava maravilhoso. Foi talvez o maior desafio que vocês tiveram, foi enfrentar uma máquina do governo, liberando emendas, liberando obras, criando ministérios, repassando ministérios para partidos políticos. E aí o jogo começou a ficar intenso. Um dia a gente perdia 3 votos, no outro virava 10. O que a gente tinha era uma guerra acontecendo. A Operação Minerva com a pressão sobre os deputados, a internet bombando fazendo sua parte, o Vem Pra Rua com o site deles e os deputados trabalhando no Congresso. Aconteceu muita coisa. Boicote em empresa que doava para deputados contra o impeachment, choro de deputada que estava sendo atacada na sua casa e até bronca de pai em deputado para apoiar. Teve umas até meio pesadas. Faz parte. Hoje foi um dia triste para o governo. Em um só dia, o governo perdeu ou está perdendo o apoio de 3 partidos. O primeiro deles é o PP, isto é, aquele que hoje era, depois da saída do PMDB, o maior partido da base do governo, saiu. E quando nós tomamos a decisão de apoiar o impeachment, isso foi decisivo. A partir dali, o PR, o PSD, nos dias seguintes, também tomaram o mesmo caminho. Depois que formava a maioria dentro do partido, o partido acabava vindo institucionalmente. Foi muito legal isso, porque as pessoas participaram e se sentiram dentro do jogo democrático. O político não estava mais no pedestal, o político estava ao alcance do seu Facebook, estava ao alcance do seu Twitter.
esse sentimento estava tão enraizado dentro das pessoas de que ela tinha praticado as ilegalidades e não tinha mais condições de conduzir o país, que mesmo tendo uma base na comissão majoritariamente favorável a ela, ela acabou perdendo nos votos. Não! 27 e nenhuma abstenção. O parecer está aprovado. As discussões no plenário da Câmara começaram ontem, avançaram à madrugada e já duram mais de 24 horas. Caindo a Dilma, a gente não pode esquecer do triplex do Lula. Não tem mais dúvida que era dele o triplex. Apesar que, peraí, se a gente levar em consideração que o dono é quem paga... Peraí, aquele triplex é nosso, porra! Peraí, é nosso! Seguinte, festa do impeachment no nosso triplex em Atibaia. Todo mundo... É agora! Vai começar! Vai começar! Eu voto a favor. Pelo legado de Getúlio, Jango e Brizola, pela democracia e o Estado Democrático de Direito, pelo Brasil, o PDT vota não. Mais esperança para os brasileiros. Sim. Pelo Rio Grande e pelo Brasil, sim ao impeachment! O meu voto é não a esse golpe. Pela nossa Constituição, o meu voto só poderia ser e será sim ao impeachment da presidente Dilma. É sim de esperança num novo futuro pro nosso Brasil. E coloca a mão pra cima! Coloca a mão pra cima! Pelo povo que foi às ruas do Brasil de verde e amarelo, por um Brasil livre do PT, pelo Paraná, pela República de Curitiba, eu voto sim! Pelo meu Amazonas, o voto é sim. Meu voto é sim, senhor presidente. Pelo fim da hipocrisia, meu voto é não, presidente! Para que a decência se sobreponha a este governo moralmente desonesto, o meu voto é sim. Não a esta tentativa de golpe que está sendo dada aqui. Que Deus tenha misericórdia dessa nação. Voto sim. Eu voto não ao golpe e durmam com essa, canalhas! Lula e Dilma na cadeia. Voto sim ao impeachment, senhor presidente. Meu voto é sim. Quando o Eduardo Cunha me chama, que a gente percebe realmente aquele um ambiente do Brasil, foi ali para dentro daquele plenário. Seu voto. Quanta honra o destino me reservou de poder. Da minha voz saiu o grito de esperança de milhões de brasileiros. Senhoras e senhores, Pernambuco nunca faltou ao Brasil. Carrego comigo nossas histórias de luta pela liberdade e pela democracia. Por isso eu digo ao Brasil, sim pelo futuro. Neste momento, às 11h07 em Brasília, nesta noite de domingo, 17 de abril de 2016, a Câmara dos Deputados acaba de autorizar o prosseguimento do processo de impeachment da presidente Dilma Rousseff. Não adianta você ficar na Torre de Marfim suplicando, sem orgulho, por favor, me trate melhor. Não, você tem que lutar por elas.
A liberdade exige eterna vigilância e participação e responsabilidade. Não há nenhuma hipérbole, nenhum exagero de linguagem falar que se não tivesse ocorrido o impeachment, o Brasil poderia ser a Venezuela hoje. É uma análise. Derrubar a Dilma é interromper um projeto autoritário de permanência no poder. Maravilhoso, necessário. Teve o apoio e tem o apoio da população brasileira. O brasileiro tem na sua cultura enraigado muito essa coisa assim do fatalismo, do derrotismo. E acho que o impeachment mostrou uma realidade diferente. Destruíram o país e a gente teve que optar entre ir embora do país ou ficar e lutar. Mas para vencer, a gente precisava tomar as rédeas do próprio destino. A gente precisou afastar o PSDB da liderança do processo de oposição, a gente precisou construir os nossos próprios ritos, nosso próprio discurso, nossa própria forma de fazer política. Tirar o PT do poder, depois de tantos anos, com o governo aparelhado, com todas as instituições aparelhadas, com todos os problemas que nós, brasileiros, sabemos que o país tem, e mesmo se você conseguir um processo de impeachment dentro da lei e da ordem, foi uma coisa impressionante. Isso jamais pode ser diminuído. Isso jamais pode ser considerado como uma coisa pequena ou como 6 por meia dúzia, como alguns tentam falar para desmerecer o trabalho que foi feito ali. A alternativa é o quê? A anomia, a destruição das instituições, o golpe de Estado, greve geral e cada um por si. Alguns podem achar, por exemplo, que revolução é a solução. A gente sabe que não, pegar em arma nunca resolveu problema algum. E as experiências passadas no Brasil de quebra de ordem institucional foram todas muito ruins. Resguardar as instituições, ter conseguido seguir o devido processo legal, foi uma gigantesca vitória que todos os brasileiros devem sim se orgulhar. Eu acho que é essa sensação que toda a população brasileira tá. A ideia de que ela é dona do próprio destino. E a geração de vocês, ela provavelmente terá um resultado muito melhor do que a minha geração, pela coragem que vocês estão imprimindo na luta política e, ao mesmo tempo, dando como exemplo aos jovens da idade de vocês. A vitória na Câmara dos Deputados definiu o destino de Dilma Rousseff. Meses depois, o Senado apenas referendou o resultado. Muita gente esperava que aquelas pessoas de amarelo fossem sumir das ruas ou simplesmente parar de falar de política. Não aconteceu. Diferente de Dilma, nós sobrevivemos ao impeachment. Ganhamos novos amigos, vivemos novas aventuras. Lutamos por reformas importantes. Mas nem tudo são flores. Vivemos um país dividido e insensato. Parece uma guerra sem trégua, em que os mais barulhentos dão o tom e o bom senso foi pro saco. Temos culpa nisso? Em parte sim. São as dores do crescimento. Não sabemos o que será do futuro, mas sabemos bem o que não queremos. A democracia passou a ser divertida, e com todos os erros e dores, passou a fazer sentido para muita gente. É por isso que não teve golpe. E é por isso que a gente ainda tá aqui.